6 vitórias consecutivas, é algo que eu, sinceramente, não imaginava que o Verdão fosse dar essa virada toda, né, com esse encaixe de time de novo, né, que o Abel, querendo ou não, ele encaixou o time, né, não sei se porque foi pelas lesões, não sei, né, se foi uma decisão, enfim, a gente não sabe, mas o que nós temos hoje é que mais uma vez o Abel Ferreira, né, reinventa, mais uma vez ele traz algo ali diferente para poder deixar o Palmeiras bem, e o Verdão agora está muito embalado no Campeonato Brasileiro, uma campanha muito boa, né, com 6 pontos em Porto Alegre, em Fortaleza, cara, pelo amor de Deus, né? Você jamais imaginaria, duvido que qualquer palmeirense vivo na humanidade, né, sonharia com 6 pontos com jogos contra Inter e Fortaleza fora de casa. Ainda mais com o retrospecto recente do Palmeiras contra essas duas equipes jogando nas casas deles. Então, é um momento muito bom. Hoje, sinceramente, cara, eu não tô esperando muita coisa, não. Hoje um empatezinho tá de excelente tamanho, né? Mesmo se jogar com titulares, não é certeza de que vai ganhar lá, é muito difícil jogar. Então, acho que é importante seguir bem, né? Não se envolver pelo resultado de hoje, né? Se vier uma derrota, por exemplo, tá tudo certo. Foco no brasileiro, nessa reta pré-mundial, e também, né, dá para recuperar os pontos depois. Acho que, né, com 15 pontos, 16 na Libertadores, você vai ser um dos que vai brigar aí pela melhor campanha dessa fase. Pois é, Boldaca, né, como você falou, o pessoal já tá falando com a gente por aqui, a galera já vem chegando, ó, o nosso membro Adrien manda aqui, bom dia, será que voltamos com os pontos da Bolívia? É uma baita sequência que o Palmeiras entra, né, Boldaca, mas eu concordo muito contigo quando você fala que caso o resultado não venha hoje, não é, cara, nem de longe um cenário catastrófico, entendeu? E eu acho que é muito mais provável que não venha, tá, Brunão? Eu acho que é Exato, muito mais eu também. provável que não venha do que venha. A gente já foi surpreendido nesses 2 jogos fora contra Fortaleza e contra Inter, que tá ótimo. Se você prefere, se pergunta pra mim antes, se prefere o quê? 6 pontos contra Inter e Fortaleza e 0 contra Bolívar? Sim, facilmente, Exato, sim, exato. tranquilamente. Até porque o Palmeiras, né, vem fazendo o resultado e, né, vem numa condição tranquila na Libertadores, né? Se o resultado não vier hoje, o Palmeiras não fica num cenário catastrófico, absurdo, né? Então dá para buscar. E aí, Boldaca, sempre em jogo na altitude, né? Eu costumo falar isso, você joga literalmente contra 12, né? Porque é uma desvantagem física, né? Jogar na altitude, jogar no Bolívar, né? Principalmente, né? Uma altitude muito severa. E, enfim, é lógico, o Palmeiras vai para tentar a vitória. A gente vai passar aqui a provável escalação para ir discutindo com vocês e vendo o que é uma possibilidade, o que não é. E, Boldaca, antes da gente seguir, sempre, né, apresentando com a gente os nossos parceiros aqui, começando pela Global Easy. Se você quer ir para o Mundial, para o Mundial já está nos 45 do segundo tempo, hein? Mas corre lá na Global Easy que ainda dá, o pessoal te auxilia por lá para você tirar o seu visto. Chegando nos Estados Unidos, nosso outro parceiro aí, Orway Car Rental, te ajuda a se locomover por lá, literalmente, aluguel de carros em Orlando com atendimento em português. E também a Inplay sempre com a gente por aqui. O link da Inplay tá aqui do lado, na aba dos comentários, está fixado aqui para você acessar lá o Fantasy Game, que você pode, né, brincar ali com os amigos. Não você não joga contra a plataforma, né, Boldak? Você joga contra os amigos, então é literalmente um fantasy game ali para você Tem as jogar moedinhas sem. virtuais Exato, também, né? Legal pra exato. caramba. Tem dinâmicas diferentes, já tem para o jogo de hoje, então acessa o QR Code ou clica no link por aqui, que você já acessa e já começa a jogar lá na Inplay. E, Boldaca, vamos lá, vamos começar a escalar a nossa montanha aqui então, porque hoje é no alto. E o Palmeiras vem com alguns desfalques. Tem uma projeção, ó, vou começar passando então pelos desfalques. Um que já é desfalque há muito tempo, mas vou colocar ele como desfalque porque agora já está perto de voltar, que é o Bruno Rodrigues, né? Então, começando por ele, Murilo, Veiga, Mike, Marcos Rocha, Mikael, Richard Rios e Vitor Roque com edema na coxa esquerda. Moldaca, são desfalques espalhados pelo campo, né? Você tem desfalques aí em praticamente todos os setores e de jogadores que vinham atuando
como titulares, e mesmo que não viessem atuando como titulares, quem não vinha atuando como titular, também com um grau de importância grande no elenco. Então, é um número considerável de desfalques também num cenário desse, né, Boldak? Com vários pontos aí no campo. Só antes de falar dos desfalques, eu não sei se alguém aqui, se você, Brunão, já teve eu ia falar o prazer ou de repente o desprazer de estar em La Paz, não pela cidade, tá? Não por isso, mas por conta da altitude. Não. Né? Não sei se vocês, alguém aqui do chat já esteve uma vez. Eu já estive uma vez. E prometi para mim mesmo que após sair de lá eu nunca mais ia criticar um jogador que perdesse um jogo lá, que não conseguisse jogar. Cara, não dá. Assim, é uma coisa fora do que qualquer ser humano já vivenciou na vida. Tenho muita curiosidade de botar, sei lá, um Real Madrid e Bolívar na altitude. Cara, ia ser muito engraçado se tivesse esse jogo. Eu não garanto que o Real Madrid ia ganhar do Bolívar na altitude. Porque é muito louco, cara. Você é louco. Você vai dar você anda daqui até o quarteirão, você já não veio o ar, já não, você puxa, não. É desvantagem física, vou morrer. né, Boldak? Eu falo, vou morrer, cara. Já era. Vou assinar meu testamento aqui. Pra quem que eu vou deixar minhas dívidas? E já era. É bizarro, cara. Sobe escada, pelo menos eu senti. Já vi gente que foi que não sei o quê, porra, você é um robô, então. Mas enfim, então assim, só por essa dificuldade, cara, e quem. Eu já tô falando porque eu vivi na pele isso. Então, assim, é muito complicado. É muito complicado. Então, isto posto, eu acho que eu quero entender mais a gravidade das lesões, né? O quanto que sentiu um pouco fica ou então, de fato, se houve alguma coisa mais séria, né? Me parece que o caso um pouco mais grave é o do Mikael, ele já, né, tinha torcido o tornozelo, terminou o jogo lá contra o Fortaleza mancando, né? Ele até acho que sai, se eu não me engano, se ele saiu ou não para a entrada do Naves, eu não lembro agora, de cabeça, não. Saiu o Felipe Anderson para entrar o Naves, mas enfim, ele já tinha sentido o tornozelo durante o jogo, e aí depois, né, Vitor Roque e Richard Rios, me parece que com um grau menor, né? Então acho que mais com o caráter de preservação, né, do que propriamente por lesão que pode tirar dos próximos jogos. Então, assim, a minha preocupação é com o restante dos jogos. Repito, hoje não estou com a expectativa nenhuma sobre o Palmeiras, né? Então, assim, isso já por si só vai fazer eu encarar o jogo de uma outra forma. Eu acho que o torcedor tem que entender isso hoje. Não é fácil jogar lá. São pontos que você pode possivelmente deixar pelo caminho e tendo, né, a condição interessante de continuar, até poder ser primeiro do geral. Embora o Palmeiras foi primeiro geral em 3 dos 4 últimos anos e ganhou 2, acho que foi mais, né? Foram 5 de 6, que foi ao melhor ou 5 de 7, ganhou 2. Então não quer dizer que você vai, né, ser o melhor, você vai chegar de fato. Você vai ter essa possibilidade. Eu acho que é só um ingrediente a mais, mas também não seria nenhum problema se o Palmeiras não fosse o melhor time geral da Libertadores. Tem que ser o primeiro colocado do grupo, e isso eu acho que está caminhando para, né, fazer. Então hoje é para jogar ali, na minha opinião, eu colocaria muito mais reservas, eu colocaria Vanderlan, colocaria Alan, colocaria Naves, colocaria. Quem mais aí? Acho que não tem muito mais também o que fazer, né? Tem muito jogador fora. Então, assim. Exatamente. Esses caras, os titulares, alguns no banco, mas eu acho que hoje era um jogo para rodar mais esse elenco, deixar a galera dar uma respirada para no domingo contra o Bahia voltar à sequência, porque esse jogo sim, aí o Palmeiras tem que estar bem para ganhar em casa do bom time do Bahia. Exatamente. E para isso, então, vamos até já para a projeção da escalação, que pode mudar, né? Mas é uma escalação base, dependendo ali do que o Abel pretender, né, Boldar? Como você falou, se o Abel já encarar como um jogo, e aí, não que ele encare como um jogo perdido, mas um jogo que já tem esse fator que dificulta muito, que é a altitude. Você já tem os desfalques. Se ele quiser tratar como um jogo em que ele olhe e fale, pô, vou poupar a gente aqui, talvez essa escalação base ainda sofra algumas alterações. Mas a escalação base que temos no momento é o Everton, Giai, Bruno Fux, Gustavo Gomes, Piquerez, M. Martinez, bem demais o M. Martinez na temporada, hein? Aníbal Moreno, Felipe Anderson, Paulinho, Estevão e Flaco Lopes. Com esse time, Boldaca, tirando o fator altitude, se a gente fizesse um 11 contra 11 ali, mesmo com os desfalques, acho que o Palmeiras tem um 11 inicial melhor do que o Bolívar, até consideravelmente melhor.
entra o fator casa para o Bolívar, e aí, enfim, acho que ainda assim, se a gente entrar com esse time, dá para competir, mas, de novo, né, e aí, mais gente perguntando aqui, ó, o Elson Santos mandando, hoje é para manter o 100% ou acreditam que o fator desfalques e altitude, com isso o empate seria um bom resultado? Acho que é mais por esse lado aí, não dá para se frustrar hoje caso não venha uma derrota, né, Bolda? Assim, eu já acho que, por exemplo, uma porrada de jogador aí nem precisava ter ido viajar, cara. Nem precisava ter ido viajar. Eu acho que era um jogo para você jogar com a maioria dos que não vem jogando e colocar o resto de jogador da base, mano. Esse era um jogo que eu abriria mão, de verdade, abriria mão pela dificuldade que é jogar lá, pelo sacrifício que vai ser, pelo desgaste, e assim, o jogo é hoje, aí já volta sexta-feira, já tem jogo domingo, e é muito mais importante o jogo de domingo do que esse jogo de hoje. Então, assim, eu achei até desnecessário viajar a maior parte da galera, foi todo mundo. Facundo, o Felipe Anderson. O Felipe Anderson é um jogador que, se ele se machuca, se acontece alguma coisa, o Palmeiras não tem outro, né? Quem que faria o que o Felipe Anderson tá fazendo hoje? Dando essa outra visão, né, do campo, de que o Palmeiras hoje consegue atacar pelos dois lados. Ele deu uma amplitude para o time maior, porque não fica penso e o Estevão não fica sobrecarregado. O Estevão tá livre para chegar, para ficar mais perto do gol. Ainda precisa. Eu acho que ele não se adaptou muito com a nova função. Ele ainda acha que ele tem que ficar driblando todo mundo, sendo que, na verdade, ele tá numa função hoje, numa parte do campo, o Estevão, que ele não precisa mais ficar driblando todo mundo. Ele é um cara que agora ele tem que olhar o campo ou dar assistência, como ele fez pro Flaco, né, ou finalizar a jogada. Não, parece que toda hora ele fica querendo driblar, querendo chamar no 1 contra 1, levar a bola pro espaço onde não, espaço onde tá menor. Você tem um campo maior para você jogar agora. Então acho que talvez ele ainda esteja, né, se adaptando à nova função, e acho que é o que mais está tendo dificuldades hoje nesse novo esquema, curiosamente, né? Um novo esquema que facilitou a vida de todo mundo, entre aspas, dificultou a do Estevão por enquanto, né? A gente, né, eu vi alguns comentários de que ele contra o Inter e contra o Fortaleza ele não foi dos melhores do time, e de fato não foi, né? Então um esquema que favorece, sei lá, 80% do grupo, para ele tá tendo essa dificuldade. Eu acho que ele precisa, né, ter essa visão de que agora ele tá numa nova função e que ele tá com o campo todo. Ele pegava a bola na direita, ele não corria perto da linha lateral, né? Tinha só um lado para ir. Agora ele não tem só um lado para ir, ele tem cara mais perto dele para tocar. Então, por esse motivo, eu acho que o Palmeiras ele ainda tem algumas carências, né? Então, assim, o Felipe Anderson deu essa liga pro time. Até o Abel transformar algum jogador num Felipe Anderson, que eu tô vendo que ele tá fazendo isso com o Giai, né? Que quando entra o Naves, entra no lugar do Giai, e o Giai passa a fazer o do Felipe Anderson, né? Já não foi no outro jogo, também já havia feito. E olhando a profundidade desse elenco, eu não consigo ver outro jogador para fazer o que ele faz. Talvez o Mike, mas o Mike a gente não sabe como pode contar com o Mike. O Marcos Rocha não faz esse papel, né? Quem mais que poderia fazer esse papel de fazer um caminhão ali pela direita, marcando e atacando? Então acho que é um jogador que eu preservaria. O Facundo vem jogando todo o jogo 90 minutos, eu preservaria, né? Então, assim, eu acho desnecessário levar os caras para altitude e num jogo que, teoricamente, você pode perder mesmo tendo todo mundo jogando. A chance de você perder hoje o jogo é grande, independentemente da escalação que você colocar, porque não se trata só de qualidade, ou pelo contrário, se trata muito pouco de qualidade e muito mais de caixa físico, e é por isso que eu iria de uma outra forma hoje.